Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui nesse dia especial para juntos trazermos uma reflexão bíblica. Somos gratos a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aqui para juntos adorarmos a Deus. Agradecemos também pela vida do nosso pastor Hélio Ribeiro, pela confiança de estarmos aqui para juntos trazermos uma reflexão bíblica neste momento. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 5, versículo de número 21. Vamos ler até o versículo de número 24 e depois vamos estar lendo também o versículo 35, em nome de Jesus. E tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo. Versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Versículo 36 do mesmo texto nos diz: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. E ao entrar lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Louvado seja o nome de Jesus. Nesta reflexão bíblica, eu queria trazer para os irmãos e aqui inserirmos um tema: fé para os dias de medo. Nós vemos a narrativa no texto bastante conhecido e aonde muitos já pregaram falando acerca deste homem chamado Jairo e do milagre realizado por Jesus. E nós vemos aqui neste capítulo 5, aonde este homem, que era o chefe da sinagoga, o texto vai dizer que a sua filha estava moribunda, à beira da morte, e naquela ocasião nós podemos observar de forma clara, porque a Bíblia nos revela isso, dizendo que Jesus voltou e quando se aproximou do outro lado da margem, afluiu para ele uma grande multidão. Nós vemos neste texto que o contexto revela a cura daquele endemoniado de Gadara. E Jesus está voltando e a multidão fluiu para ele, mas nós vemos que se aproximou dele um homem, a qual a sua filha estava no estado de lástima, no estado prestes à morte. E nós vemos dentro do texto sagrado que Jairo tomou uma iniciativa, porque eu vejo dentro desse texto 4 passos para que Jairo alcance a vitória. O primeiro passo é: ele foi ter com Jesus, ele foi até Jesus. Jairo decidiu e tomou a iniciativa de ir até Jesus. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 8, versículo 41,
porque os evangelhos sinóticos vai narrar esse texto falando de forma, e Lucas vai dizer que Jairo foi pessoalmente até Jesus. Lucas 8:41. E Jairo toma uma iniciativa. O primeiro passo de Jairo não foi mandar ninguém. Jairo mesmo foi até Jesus. Jairo, ele vai até Jesus porque ele sabia, ele tinha ouvido acerca dos milagres realizados por Jesus. E nós vemos que Jairo decidiu ir até Jesus porque ele tinha uma convicção no seu coração e acreditava que Jesus poderia solucionar o seu problema, que Jesus poderia resolver a sua causa. Jairo não mandou ninguém, ele foi pessoalmente. Nós vemos de forma clara que o texto nos revela isso, que ele foi até Jesus. Está aqui no capítulo 5 também de Marcos, o versículo de número 22, que diz: eis que chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Nós vemos que de forma clara, Jairo se aproxima, Jairo vai até Jesus. Nós vemos que na raiz hebraica, o significado do nome Jairo significa Jeová brilha, ou Jeová é luz. Nós vemos de forma clara que Jairo, ele vai até Jesus acreditando nisto, e Jairo se prostra aos pés do Senhor. O segundo passo que eu vejo na vida de Jairo, ele vai primeiro até Jesus pessoalmente, para que Jesus resolva a sua causa, para que Jesus entre em ação na sua história. Nós vemos que agora Jairo se prostrou a uma expressão grega que é chamado de proskeneus, que significa lançar-se sem reserva. Nós vemos que no coração daquele pai, ele vai até Jesus e ele se prostra até Jesus para que Jesus socorresse a sua causa, para que Jesus entrasse na sua história, para que Jesus mudasse a sua vida, porque é um pai de família. Só Deus sabe como estava o seu coração naquele momento por causa da sua filha, mas Jairo, ele vai pessoalmente a Jesus e Jairo se prostra aos pés de Jesus, querendo da parte de Deus um socorro, um auxílio. E nós vemos que Jesus agora, ele começa a observar isto e Jairo chama Jesus para ir até a sua casa. Nós vemos que o primeiro passo, Jairo vai pessoalmente a Jesus, e o segundo passo, Jairo se prostrou diante de Jesus. Mas o texto vai dizer que Jesus foi com ele, isso no versículo de número 24, Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, o comprimindo. Nós vemos de forma clara que Jairo agora, no segundo passo, ele se prostrou e convidou o mestre para ir com ele. Quando ele está no caminho, em direção à sua casa, nós vamos ver no texto sagrado que Jesus ia caminhando com Jairo. Na caminhada da vitória, quem sabe, na mente de Jairo, ele agora ia alcançar a vitória. Mas nós vemos de forma clara que no caminho, o texto diz que veio uma mulher que padecia de um fluxo de sangue já há 12 anos, tinha gastado todos os seus dinheiros, todos os seus haveres, e ninguém conseguia solucionar o seu problema. E agora aquela mulher toca na orla do vestido de Jesus, como diz o texto sagrado, e Jesus parou. E quando Jesus parou, Jesus pergunta aos seus discípulos: alguém me tocou? E nós vemos que Pedro vai dizer a Jesus: mestre, a multidão é grande, te oprime, te aperta, e como pode dizer alguém me tocou? De mim saiu virtude. O toque foi diferente, de mim saiu virtude. E agora Jairo, diz o texto, que parou, porque Jesus tinha que realizar ali o milagre, já tinha feito o milagre através do toque da fé daquela mulher, mas Jesus para e aquela mulher se identifica a ele. E nós vemos que alguns dizem que no meio daquela cena, a mulher do fluxo de sangue roubou a cena de Jairo, mas nós vemos que quando Jairo parou, chegou alguém com a mensagem contrária, dizendo naquele momento: não importune, não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. E nós vemos que Jesus ouviu aquelas palavras e sem acudir disse: Jairo, não temas, crê somente.
Jairo, crê somente. E nós vemos o segundo passo, ele se prostra, mas no terceiro diz que ele rogou ao Senhor para que fosse com ele. E o Senhor está agora na trajetória da vitória de Jairo. Mas o cenário parou e parecia impossível na visão ótica humana que Jesus ia chegar. Mas chegaram mensageiros com mensagens contrárias, dizendo que não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas estava ali aquele que é o dono da vida, aquele que restaura, aquele que é a própria ressurreição. Ele é o próprio Cristo encarnado que naquela ocasião estava presente. Mas nós vemos que a mensagem foi essa: não incomode, não perturbe mais o mestre, porque a tua filha já está morta. A mensagem foi contrária, a mensagem parecia que não tinha mais jeito para a situação de Jairo, mas Jesus, Ele é a solução, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, e Ele pode restaurar, Ele pode mudar a história. Neste dia eu queria te dizer, talvez você esteja numa situação difícil, precária, passando por uma dificuldade, e alguém está dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Lembre-se que a última palavra do Senhor, e a palavra do Senhor para você neste dia é: crê somente, acredita, porque o verbo quer dizer isso. O verbo quer dizer: para de temer e continua crendo. Para de temer e continua crendo, porque Jesus chegou na história, e quando Jesus chega na história, Ele muda o cenário, Ele muda o quadro, Ele traz vida, e Ele não parou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está no controle da tua vida, no controle da tua situação. Ele sabe de tudo e Ele vai agir ao teu benefício. Nós vemos de forma clara que o quarto passo para Jairo alcançar a vitória foi a fé. Nós podemos ver isso em Mateus, no capítulo 9, versículo 18. Jairo ali, ele manteve a fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Isso é fé. E pela fé, quem não tem fé é impossível agradar a Deus. Mas pela fé, Jairo alcançou a vitória. Mesmo ele recebendo uma notícia contrária, mesmo ele recebendo uma mensagem contrária, naquela ocasião, Jesus traz a palavra de consolo, Jesus traz a palavra de conforto, Jesus traz a palavra que muda a história, Jesus traz a palavra que muda o cenário. Não importa o estado que você esteja, Jesus ainda está no controle de tudo. Ele ainda manda, Ele ainda governa, Ele ainda é o Deus que faz milagres. Glória a Deus. E nós vemos que Jesus ali, a partir daquele momento, chamou Pedro, Tiago e João e se dirigiu até a casa de Jairo. Mas o cenário na casa de Jairo, diz o texto, era um alvoroço. Há pessoas que às vezes enfrentam dificuldade, a sua casa está no alvoroço. Mas eu queria te dizer, faz como Jairo, convida Jesus até a tua casa, mesmo que a situação seja adversa, contrária, mesmo que na visão ótica humana não tenha mais jeito, mas convida Jesus para a tua casa. Nós vemos naquela ocasião que Jesus se dirigiu com os discípulos até a casa de Jairo, e vai dizer o texto que lá tinha um grupo de pessoas que eram contratadas e era conhecida como as carpideiras. As carpideiras, nós podemos ver isso lá em Jeremias 9:17. Também Amós, no capítulo 5, versículo 16, vai falar deste grupo de chorões profissionais que eram pagos para plantear. E nós vemos de forma clara que eles foram pagos para plantear ali, porque a filha de Jairo estava morta. Na visão ótica humana de todos não tinha mais esperança. E Jesus chega, porque Jesus chega no meio do alvoroço, Jesus chega no meio da tempestade, Jesus chega, e Jairo fez o convite certo: vem, Senhor, até a minha casa, resolver a situação da minha filha. E naquela ocasião, Jairo chegou com Jesus,
e as carpideiras estavam chorando, lamentando, porque na visão ótica humana não tinha mais jeito. A filha de Jairo morreu, era uma criança de apenas 12 anos, uma pré-adolescente, mas na visão ótica ela já tinha morrido, não tinha mais jeito, e as carpideiras que foram contratadas para chorar faziam um alvoroço naquela casa. Mas quando Jesus chega, haverá restauração, Ele há de trazer a vida, Ele há de restituir, porque Jesus é restituição. Eu queria te dizer neste dia especial, nada está perdido. Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus está chegando na tua história. Deus está mudando este cenário que parece impossível. Ele está tornando possível neste dia, porque Deus é o Deus que trabalha além daquilo que pensamos ou imaginamos, porque na mão dele está o poder. Então tudo corrobora para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo corrobora para o bem daqueles que amam a Deus, porque o amor a Deus, Ele vai agir através da tua fé, através do teu amor, da tua devoção. Se você acredita que Deus pode mudar a situação, se você tem fé, se você tem esperança, Ele pode restituir o teu casamento, a tua família. Ele pode trazer existência que não existe na visão ótica humana, porque Ele é o dono de tudo e Ele domina tudo. E naquela ocasião nós vemos que Jesus mandou que todos saíssem, só ficou Jesus, os discípulos, a mãe e o pai, e ele vai até o quarto onde está aquela criança, e a expressão está lá, Talita cumi. Somente nos evangelhos sinóticos, somente Marco traz esta frase Talita cumi, que vem da raiz aramaica, e nós vemos que está dizendo: menina, a ti te digo, menininha, a ti te digo, levanta-te. E naquela ocasião a mensagem direta de Jesus para aquela vida trouxe restauração, trouxe a vida novamente, porque a missão de Jesus é restituir aquilo que parece perdido. Eu queria te dizer, insista para que Jesus vá na tua casa, entre na tua história, mude o cenário, mude o quadro. Mas meu casamento está prestes a se acabar, não tem mais esperança na situação, meu lar vai se destruir. Aí convida Jesus, porque aonde Jesus chega, a restituição, a restauração, a mudança de cenário, e o nome dele será glorificado para a glória de Deus Pai. Amém.